29 de abril de 2015. No retorno ao Canindé, Portuguesa é derrotada pelo Ituano e está fora da Copa do Brasil. Ex-vice-presidente do Corinthians é o novo consultor da Lusa. Reservas do Palmeiras enfrentam hoje o Sampaio Corrêa tentando eliminar jogo de volta na Copa do Brasil. Santos não quer saber de estatísticas desfavoráveis para duelo com o Palmeiras na decisão do Paulistão. Jogadores do Corinthians aguardam até o final desta semana para receberem os salários atrasados. Fenômeno Ronaldo elogia Tite e aposta no Corinthians na Libertadores. E os preparativos de Bahia e Ceará para a decisão da Copa do Nordeste. Gazeta Esportiva chegando, boa noite! Nós começamos falando da Copa do Brasil. A Portuguesa perdeu do Ituano e foi eliminada da competição. Um gol aos 43 minutos do segundo tempo acabou com as chances da Lusa, que agora começa a pensar aí na estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, dia 17 de maio, contra o Londrina. O repórter Alexandre Silvestre esteve no Canindé, que reabriu as portas após um longo período de interdição. Após 5 meses de interdição, o Canindé reabre os portões para um jogo de futebol, soccer, e não futebol americano, que passou por aqui neste período, como se nota pelas marcas do gramado. Antes de Portuguesa e Ituano, o corintiano Luiz Paulo Rosenberg é apresentado como novo homem de marketing da Lusa. Ele pretende repetir na rubro-verde o que fez na última grande crise do alvinegro, guardadas as devidas proporções. Eu me lembro do Corinthians de 2007 nas colunas policiais. Não tenho esse problema na Portuguesa. Se a gente não conseguir seduzir a torcida a apostar mais uma vez, por que essa vez é diferente de todas as outras, é o que ela vai estar se perguntando. É claro que torcida quer campeonato, é claro que torcida quer um grande clube, mas ela quer ver legitimada a sua paixão. Paixão que Ivair, ex-ponta esquerda da Portuguesa dos anos 60, ainda alimenta, agora como torcedor. Você tem que investir na base, não adianta. Não adianta você sair atrás de jogador e trazer jogador de 42 anos. Você tem que pegar o garoto que ele está vindo bem nas categorias de baixo e começar a colocar eles junto com as categorias de cima, para que ele tenha credibilidade. Eu sou portuguesa desde os 10 anos. Então, para mim, é um maior prazer torcer para a Portuguesa. Orgulho que a Dona Maria passou a ter quando chegou de Portugal. Faz meio século. São as mesmas cores do Marítimo lá na Ilha da Madeira. Sentimento que na atual circunstância precisa quebrar tabus, paradigmas. É hora da razão entrar em cena. Está quebrando esse tabu que o clube tem que ser administrado somente pela colônia portuguesa. Eu acho que o clube tem que pensar para frente com pessoas profissionais gerindo o clube. E eu acho que o primeiro passo foi dado com a vinda do Rosenberg. O polêmico e popular Luiz Paulo no marketing. No banco, outro estreante pronto a contribuir, o jovem e desconhecido técnico Júnior Lopes. Nas arquibancadas, os adeptos fiéis de sempre, 1.242 fãs que gastam de 20 a 60 reais para assistir ao domínio do visitante no primeiro tempo. Tom, goleiro da Portuguesa, trabalha. Porém, aos 45 minutos, não segura o chute de Cleison. Na segunda etapa, o Ituano continua em cima, atirando a distância. Lá para os 20, Renan é mais feliz que o adversário, arrisca, acerta o alvo e deixa tudo igual. Placar que levaria a decisão para os pênaltis. Levaria. A 3 minutos do fim, o juiz marca penal no tempo regulamentar. Ronaldo, com categoria, faz Ituano classificado 2, Portuguesa 1.
como tive a intenção de colocar a mão na bola, estava com o braço parado, mas diz a regra que cabe a interpretação do árbitro, né? Então ele interpretou por dar o pênalti e ele marcou, não vai voltar atrás, né? Resta a Lusa partir do zero, a começar pela Série C do Campeonato Brasileiro que vem aí. Dá para ter esperança? Dá sim, muita esperança. Eu acho que tem que confiar na força da comunidade, da torcida, da própria Portuguesa. Acho que é isso que vai fazer a gente se movimentar. O futuro dirá, presidente. Um dos líderes do seu elenco está junto, na luta, confiando. A gente espera aí o bom senso das pessoas, porque sabe que o trabalhador tem que receber, que tem que pagar suas contas, mas eles estão se mexendo, se movimentando. Eu acho que mais tarde aí, uma semana, 2, vão colocar a ordem na casa, né? Quem joga e não recebe, demonstra paciência. Já quem paga e torce, nem tanto. Os caras querem aqui, ó. Vai filmar, amanhã Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Na Portuguesa, vira e mexe, é isso, né? As pessoas se desentendem, sabe? O momento é crítico. O que fizeram com a Portuguesa é algo realmente de entristecer. Era considerado um dos grandes times de São Paulo, era considerado porque deixou de ser. A Portuguesa, ela sempre teve um nome muito forte, conquistado especialmente nos anos 50, quando conquistou Rio-São Paulo, jogava de igual para igual com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Não por acaso, esses confrontos com a Portuguesa eram chamados de clássicos. E aí a Portuguesa foi caindo, foi conquistar um título em 73, fruto de um erro do Armando Max, que na verdade não era nem para a Portuguesa ser campeã. E foi o último, na verdade, grande título da Lusa, né? Disputou uma final de Campeonato Brasileiro em 96, é verdade, uma final de Campeonato Paulista em 85, mas muito pouco, quer dizer, muito pouco para a tradição e o tamanho da Portuguesa. E aí a Portuguesa tinha chance, a torcida nunca foi tão presente, é verdade, tem lá os Leões da Fabulosa, fanáticos pela Portuguesa, mas a Portuguesa nunca teve uma média de público à altura da grandeza do time. E aí a Portuguesa foi fazendo dinheiro com a venda de jogadores importantes. A Portuguesa que teve um timaço nos anos 90, para você ter uma ideia, Zé Roberto, que hoje está no Palmeiras, Zé Maria, que jogou no futebol italiano, Rodrigo Fabri, Leandro Amaral, Denner, quer dizer, uma infinidade de jogadores. Ganhou muito dinheiro a Portuguesa. Se a gente for levantar todo o dinheiro que a Portuguesa fez com a venda desses jogadores, é algo absurdo. E aí, o que aconteceu? Fruto das péssimas gestões, das péssimas administrações, que aliás não é um problema só da Portuguesa, é um problema do futebol brasileiro como um todo. Os clubes estão quebrados por várias razões, calendário, campeonato mal feito e principalmente má gestão. Então a Portuguesa padece dessa má gestão e aí está aí, na terceira divisão do futebol brasileiro, na segunda divisão do futebol paulista e contrataram um novo gerente de marketing, que trabalhou no Corinthians, o Rosenberg, tem uma experiência muito grande. Mas eu vejo a Lusa, Chico, eu gostaria que fosse diferente, porque a Portuguesa é um clube querido. Acho que sempre foi uma espécie de segundo clube de todo paulistano, né? Eu me lembro muito bem que quando em 96 a Portuguesa foi para a final contra o Grêmio, eu vi corintianos, eu vi santistas, eu vi palmeirenses, eu vi são paulinos, todos com a Portuguesa, porque é um clube simpático. Mas apesar de essa simpatia toda, eu sinceramente não vejo a luz no fim do túnel. Celso Cardoso, boa noite, Michel, boa noite a todos vocês. É assim, Celso, eu acho que a Portuguesa é um clube como outro qualquer. O que é grande na Portuguesa é a colônia portuguesa. A colônia portuguesa, ela é importantíssima. Foi importantíssima na história do Brasil, mas continua sendo muito importante nas indústrias do Brasil. Você vê que os homens mais ricos do Brasil são portugueses. Né? E eu não me conformo o seguinte, que esse tipo de pessoa não se sensibiliza
com a situação da Portuguesa e não resolve investir no futebol da Portuguesa. É simples, tira o pessoal que está lá, que não deu certo, e assume o clube. Coloca, que nem fizeram com o Rosenberg, ele é um tipo de um CEO, né? Para cuidar exatamente da publicidade da Portuguesa. Então, coloca um CEO para cuidar das contratações, um CEO para cuidar das dívidas que estão atrasadas. E assim, a hora que você vê, mais ou menos o que o Flamengo fez, né? Aliás, o presidente do Flamengo está para vir no Mesa Redonda, vai ser legal para caramba se ele vier mesmo, acho que vem no dia 10. E aí você vai acertando o clube, porque a colônia portuguesa é muito rica, gente, é muito rica. É muito rica, é a mesma que está lá, que banca o Vasco da Gama até hoje. O Vasco da Gama só não virou a Portuguesa aqui porque a colônia lá do Rio de Janeiro não deixa, né? Não deixa. Então, eu acho que a colônia tinha que investir. Porque a Portuguesa é grande e pode ficar muito maior se houver investimento. Tem que alguém acreditar na Portuguesa e investir. Se você juntar, eu me lembro muito bem, para você ver a força da Portuguesa, a força até dos pequenos empresários, que um padeiro é um pequeno empresário, médio empresário, né? Tem cara que tem rede de padaria, mas o cara que é dono de uma padaria é um médio empresário. Eu me lembro muito bem que uma vez o Tonhão deixou um jogo contra a Portuguesa e tirou a camisa, jogou no chão e pisou em cima. E ele era do Palmeiras, né? Ele pisou, né, na camisa da Portuguesa. Resultado, ninguém mais comprou o leite Parmalat, que bancava o Palmeiras. Foi um horror. Tiveram que chamar a gente da Itália para ver se apaziguava o pessoal, porque ninguém mais queria consumir o leite da Parmalat, que era uma multinacional que bancava o Palmeiras. Que, aliás, se não fosse a Parmalat, o Palmeiras estaria aos 50 anos sem título. Essa que é a grande verdade, né? Tinha aquele esquema Parmalat, aquela coisa toda. Então, você vê a força da colônia portuguesa. É a colônia que coloca pão na mesa de todo mundo de manhã. Então, esses caras, em vez de brigar, né, eles deviam se unir e dar um jeito na Portuguesa. A Portuguesa tem um estádio, o Canindé, que bem aproveitado, Celso Cardoso, dá para fazer show, dá para fazer uma porção de coisa, pode virar uma multi-arena, uma coisa legal, que dá para aproveitar, que dá para você investir e criar um novo mercado, né? Então, eu acho que tem que se unir. É a hora da colônia mostrar a força que tem. Que a colônia portuguesa é fortíssima, fortíssima. Tira a Portuguesa brincando em 2 anos desse buraco. Se a colônia investir, tira. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta hoje é sobre o futuro da Portuguesa. Nós queremos saber, você acha que a Portuguesa tem salvação? Sim ou não? Celso Cardoso. Como eu já disse, eu sou bem pessimista. Não tem salvação? Na atual circunstância, não. Porque a Portuguesa tem que fazer um trabalho, veja só, assim, salvação teria se aparecer, de repente, alguém que resolva investir no clube, um empresário, como fez, por exemplo, o Roman Abramovich no Chelsea. O que era o Chelsea? Era a Portuguesa nesse estado que está. Na Inglaterra. Alguém que chegue e queira comprar fazer, clube, exatamente. investir. Time de futebol é simples. Você não precisa muito longe. Red Bull, Brasil. Foi um time que foi subindo de divisão porque existe um investimento no trabalho sério. Então, obviamente, se aparecer alguém interessado em pegar um clube como a Portuguesa e investir e torná-la grande novamente, pode ser, aí eu acredito. Mas é esperar por um milagre. Até porque, ultimamente, o dinheiro anda curto para todo mundo. Chico. Mas para empresário, o empresário tem sempre dinheiro guardado. Isso aí, fica sossegado que tem sempre um dinheirinho guardado, né, Zé? O Zezinho se formou advogado e trabalha aqui por diletantismo, por exemplo, né? Não é o nosso caso, nós trabalhamos porque precisamos. Mas o Zezinho trabalha porque ele tem tanto dinheiro que não tem o que fazer. Então ele vem aqui trabalhar aqui. O nosso, né? Assistente de estúdio, né? Que fica cuidando do ponto e tal. Tem mais perfume do que eu. Nossa senhora, o cara é o executivo, mas vem aqui trabalhar por diletantismo. Agora, empresário tem grana, então os empresários precisam investir na Portuguesa. Tem salvação a Portuguesa, Chico? Tem salvação, sim. A questão é o seguinte... Se aparecer dinheiro, tem. Tá. A questão, Michele, se você me permite, é que, quando, por exemplo, eu falei do Red Bull, mas a gente tem que deixar muito claro. É uma empresa que montou um time de futebol e é totalmente independente. Um investidor vai chegar no clube,
tem os sócios, tem os conselheiros, tem situação, oposição. A gente viu o que aconteceu com o Corinthians, por exemplo, quando veio a MSI. Independentemente da... Faz o CT fora, que nem fez o Palmeiras, difícil, que nem fez o Corinthians. É muito difícil. Tira o futebol de dentro do clube. É muito difícil. Tem que profissionalizar o futebol, né? O Palmeiras fez isso, São Paulo fez isso, o Corinthians fez também. Então, eu acho que dá para fazer a Portuguesa. Por que não? Você é uma colônia que não tem problema financeiro nenhum. Você vai no Gomes, por exemplo, um jantar no Gomes não sai barato. E os caras vão lá e comem que nem uns loucos, bicho. Levam 50 negros para comer lá. E é toda noite isso aí. Lagosta ou termidor? Lagosta termidor, aqueles caranguejos canadenses desse tamanho. Pô, é caro esse negócio, que o vinho português. Os caras almoçam e jantam lá no Gomes. Então os caras têm dinheiro. Então investe na Portuguesa. É isso que eu não entendo, que é uma colônia rica. Se fosse uma colônia pobre, tudo bem, mas é uma colônia rica, tem que investir. Mas o cara vai pegar o dinheiro dele, vai investir no clube e não vai ver o retorno, vai ver o dinheiro dele indo parar no bolso de outra pessoa. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Investe por amor. No final do programa de hoje, amor, sei. No outro jogo da terça-feira, o Tupi venceu o Atlético Paranaense em Juiz de Fora e vai precisar de um empate no jogo de volta para seguir na competição. Veja o gol. Na estreia de Walter com a camisa do Atlético Paranaense, o Furacão virou brisa em Juiz de Fora e foi derrotado por 1-0 pelo Tupi no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O gol da equipe mineira foi marcado por Vinícius Kiss aos 26 minutos do segundo tempo, num belo arremate de fora da área. A partida de volta acontece no próximo dia 6 de maio, na Arena da Baixada. A Copa do Brasil tem mais 2 partidas nesta noite. Entra a arte aqui, o Sampaio Corrêa recebe o Palmeiras às 10 horas no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. No mesmo horário, em Capivari, o capivariano, que na primeira fase eliminou o Caxias, enfrenta o Botafogo Carioca. Bom, os reservas do Palmeiras fizeram ontem o único treino no palco do jogo com o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão. A partida é uma boa chance para os jogadores que não vêm atuando mostrarem serviço com a camisa do Verdão. O time reserva do Palmeiras fez nesta terça-feira o reconhecimento do estádio Castelão em São Luís do Maranhão, onde enfrenta logo mais às 10 da noite o Sampaio Corrêa pelo jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Já deu para perceber que é um campo grande, as dimensões grandes, a grama um pouco pesada, mas a gente pensou que ia estar até mais pior. Achei até que está legal, em vista de outros companheiros que acabaram jogando aqui no passado, né? Mas a gente viu que tem condições, pegou alguma coisa, sabe que o refletor às vezes na bola parada atrapalha um pouco, né? Com os titulares poupados visando a decisão do Campeonato Paulista no próximo domingo, a partida pela Copa do Brasil é uma excelente oportunidade para jogadores que tiveram pouco espaço no time principal. Jailson, Ayrton, Tóbio, Jackson, Vitor Luiz, Renato, Kelvin, Alan Patrick, Rieder, Gabriel Jesus e Amaral poderão mostrar que tem futebol para ajudar o Palmeiras no restante da temporada. Uma oportunidade boa, ainda mais para mim que tive 2 lesões no começo do ano aí, acabou atrapalhando um pouco na sequência e agora voltando, é uma oportunidade boa de poder jogar aí os 90 minutos e ajudar o Palmeiras a conseguir um bom resultado. Já o Sampaio Corrêa também fará a final do Campeonato Maranhense no próximo domingo, mas não vai poupar ninguém. Os palmeirenses já estão de olho nos principais nomes da equipe adversária. Robert, que era o artilheiro até pouco tempo aí do Brasil máximo, né? Também tem o Pimentinho, um atacante rápido. Tem os jogadores também qualificados. Tem o Valber também, que é bastante rodado. E olha, uma notícia muito triste, o torcedor do Palmeiras que estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Santa Marcelina morreu hoje, no início da tarde dessa quarta-feira. O Cláudio Fernando de Moraes, ele foi agredido com barras de ferro durante uma briga em frente a uma estação da CPTM na noite do domingo. O caso ocorreu logo após o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. E segundo a namorada da vítima, a diretoria da torcida organizada Mancha Alviverde, os agressores usavam camisas do time santista. Mais um caso aí. Lamentável. Eu não entendi.
Foram torcedores do Santos? A namorada falou o seguinte, ó, nós estávamos vindo do jogo. Como eu moro na Zona Leste, estávamos eu e o amigo dele. Eu ia buscar minha filha na casa do pai dela. Ele falou que eu não iria sozinha e que ele iria me levar. Eu falei que não precisava descer na estação, já que ele me trouxe e tal. Ele teimou, brigou comigo que ia descer para eu não andar sozinha. O amigo dele estava vestido de mancha e um cara veio e grudou nele. Nisso, ele foi e bateu no cara. Aí ele foi para cima, quando ele olhou tinha um monte de rapazes da torcida jovem atrás dele com barras de ferro. O segurança da estação falou que eram 15 homens atrás dele e ele estava com a bandeira e com a blusa do Palmeiras e... Enfim. São situações... até a morte, né? Foi linchado, né? Melhor dizer. Situações que se repetem, infelizmente, depois de cada clássico, sabe? A gente já conhece toda a história. Que absurdo isso. E nada é feito. Essa é a realidade. Absolutamente nada é feito. São 17 anos nessa bancada, completando 17 anos agora em abril. 17 anos e há 17 anos eu falo a mesma coisa. As autoridades estão preocupadas? Não. Você vê alguma medida drástica tomada pelo Ministério do Esporte, pela Secretaria de Segurança Pública? Não, absolutamente nada. Sabe, é uma questão de você investigar e prender esses vândalos. Que tem tudo filmado lá no metrô, né? É a única maneira que você tem de coibir isso, sabe? É a única maneira. Bom, sobre o jogo do... Você quer falar alguma coisa sobre isso ainda, Chico? Não, eu quero só dizer o seguinte, Celso, que eu acho que a omissão da Polícia Militar, que tinha que ir atrás desses caras e prender, da nossa Polícia Civil, é que aumenta essa violência. Por exemplo, se você pega essas câmeras, que tem isso filmado, você identifica um ou dois e prende... Né? E põe na cadeia por homicídio doloso, por homicídio doloso, o cara pega 15 anos por homicídio doloso, sei lá, é diferente. Os outros, quando forem pensar em fazer isso, vão pensar 500 vezes, entendeu? Porque não tem punição. Então eu culpo sim as autoridades, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que não investigam direito essas mortes, entendeu? Não, é preciso haver uma investigação maior. Não é só a investigação, exemplo, Chico. Quem que jogou aquele corintiano lá o corpo do corintiano morto lá no Tietê? Até agora ninguém pegou. Mas, Chico, quem foi que matou aqueles dois irmãos gêmeos que eram da torcida do Verdão? Naquela briga que teve 500 caras do Corinthians contra 500 caras do Palmeiras. Ninguém pegou. Quem é que está preso? Ninguém está preso. Então, é o tal negócio. Eu acho que falta investigação. Tinha que ter uma secretaria especializada nisso para investigar e ir atrás de prender. Mas não é só a questão da secretaria. Lembra daquele Atlético Paranaense Vasco? Lembro. Em Joinville, que foi aquela baixaria? Quantos estão presos até hoje? Ninguém. Já estão liberados. É comum você ver esses caras que são presos, depois eles são soltos e estão envolvidos em nova confusão, em nova briga. Então, ou você faz um trabalho sério... Mas falta investigação lá também. De conscientização, né, e punição àqueles que não sabem se comportar corretamente no estádio de futebol, isso vai continuar, sabe? Que existe, já se tornou lugar comum. Tem briga mesmo, acabou, e ninguém se importa, essa é a grande realidade. Vira estatística. Ninguém se importa. Então a gente fica aqui pregando no deserto. Então, quem deveria se preocupar com isso não se preocupa, e quem está a fim de brigar sabe que vai brigar e nada vai acontecer. Passam a maior parte dos jogos cantando ameaças à torcida rival. Então, isso aí tudo bem, isso que acontece. Mas a questão é que quando pegam 15 caras com barra de ferro, pegam um e matam o cara, bate no cara até a morte, deixa o cara em estado deprimente, isso aí é uma coisa que aí já passou dos limites. Você vai no estádio e começa a xingar a outra torcida, não acontece nada, tudo bem, faz parte, a gente não liga. A torcida mesmo do Palmeiras vive me chamando de viado, eu não falo nada. Chico Lang, viado, essa é coisa de futebol, isso é bobagem. Eu não vou brigar com ninguém por causa disso. O problema é que 15 caras pegarem um e baterem no cara só porque ele estava brigando com o outro. Quer dizer, em vez de entrar, não, deixa os dois brigar, deixa o cara, o melhor ganhar, sei lá, não. Vão lá e matam o cara com barra de ferro. Selvagem. Então eu acho que isso é o fim da picada, isso é selvageria, isso é coisa tribal. O nível é tribal. O nível é... Só faltaram comer a carne do coitado. Aí seria canibal o nível. Tribal e canibal. Quer dizer, a substância mais baixa do ser humano matar o outro a pancada. E 15 caras contra um. Quer dizer, é um absurdo. Alguém deve ter filmado isso. Então a polícia tem que ir atrás. Tem a obrigação de ir atrás. Obrigação. Bom, hoje tem decisão na Copa do Nordeste. Ceará e Bahia fazem o segundo jogo em confronto que vai definir o campeão da temporada 2015.
Daqui a pouco, às 10 da noite, na Arena Castelão, o Ceará joga por um empate contra o Bahia para ser o campeão da Copa do Nordeste. Depois de vencer por 1-0 na primeira partida, o Vozão conta com o apoio dos torcedores para levantar o caneco. A força da torcida vai ser enorme, com certeza vai ser o nosso 12º, 13º, 14º jogador a estar junto com a gente, nos empurrando do começo ao fim. Só que mesmo fora de casa, o Bahia também recebe o carinho vindo da arquibancada. Recebemos muitas mensagens positivas do torcedor, então isso nos fortalece muito. A torcida acredita e a gente também. A Copa do Nordeste, ela é a Lampions League. Sucesso. Lampions League. Sucesso. Pra você ter uma ideia, ela tem a segunda melhor média de público do ano no país. Verdade. Só perde por Campeonato Paulista e por muito pouco. Isso porque a média do Campeonato Paulista é superior a 7 mil torcedores de média, porque Corinthians e Palmeiras, com as novas arenas, aumentaram a média. Então, o Corinthians tem média de 28, 29 mil, Palmeiras também. Por que esse sucesso todo, hein, gente? Porque o futebol nordestino é um futebol bonito de se ver, é um futebol alegre, é um futebol ofensivo, só que é um futebol mal administrado. Então, tecnicamente, é inferior ao futebol paulista e ao futebol carioca, ao futebol mineiro e ao futebol gaúcho. Mas, em termos de animação, é um campeonato maravilhoso. Você vibra, o nordestino curte futebol, entendeu? É muito legal você assistir. E hoje meu coração está dividido. Eu gosto tanto do Bahia quanto gosto do Ceará. O Ceará é uma terra maravilhosa. A Bahia, então, nem se fala. Eu também. E, aliás, eu quero mandar um beijo aí no coração de todo mundo, nossos irmãos da Bahia, que estão sofrendo lá com as enchentes, né? Uma coisa triste de se ver, gente morrendo por causa dessas enchentes, e é uma coisa que dificilmente acontece na Bahia. E, de repente, aconteceu. Você vê que o clima do mundo está maluco. Né? E, de repente, olha lá, não sei quantas pessoas já morreram, e eu fiquei muito triste com isso. Muito triste. Mas, enfim, minha solidariedade ao povo baiano. E que vença o melhor, vai, Michele. Tá 1-0 pro Ceará, tá? Então, se empatar, deu Ceará. Aí metade do meu coração fica feliz. Copa Libertadores, nesta terça, um jogo abriu as oitavas de final. Na Bolívia, o Universitário Sucre perdeu de virada por 2-1 para o Tigres do México e terá que vencer na casa do adversário para continuar na disputa. Fale conosco pelo Twitter do programa, twitter.com/GazeEsportiva. Também tem o Instagram, hashtag Gazeta Esportiva, tá? Você se segue lá, vai ser bem bacana. Eu quero mandar um beijo para Renata Paradiso, que fez o meu fã-clube do Instagram, Michele Gianella FC. Renatinha, um beijo para você. Hoje o fã-clube completa 8 meses de vida e eu só tenho a agradecer todo o carinho que você tem por mim. Um beijo bem grande. Chicão. Quero mandar um abraço, gente. Ontem eu fui lá no DSV para ver, né, guinchar o carro do meu filho. Ei, Chicão! Aí eu fui lá buscar, porque o carro tá no meu nome. Mas eu fui tão bem tratado no DSV, gente, mas tão bem tratado, que eu faço questão de mandar um abraço, principalmente pro Serginho, pro pessoal todo lá, que me tratou muito legal. Depois eu fui lá no pátio, peguei lá no pátio. Pegou o carro, Chico? Peguei, ué. Que bom. O carro vem todo lacrado, ninguém mexe, né? E eu fui lá, paguei o que tinha que pagar, né? Que é a diária, mais a multa, que deu 560 pau. E peguei o carro, mas fui tão bem tratado. E eles assistem o programa aqui, conhecem até o nome dos câmeras. O nome dos câmeras que eles conhecem. É verdade. É um negócio impressionante o carinho que esse pessoal tem pra gente. Então, um grande abraço para vocês. Obrigado por tudo aí. E prometo que não vai mais estacionar em lugar proibido. Mas se estacionar, guincha e você vai lá visitar os seus amigos, né? Posso ir e não precisa guinchar, né? Queria mandar também rapidinho um abraço pro pessoal da 89 FM, especialmente a Luca e o Thiago DJ. E também o pessoal da 15 FM, Clemente, Marcelo Andreassa, enfim, todo mundo. Depois de virar sócio de um time de futebol nos Estados Unidos, o fenômeno Ronaldo reuniu a imprensa para apresentar a mais nova investida da carreira no ramo empresarial. Confira na reportagem de Osmar Garrafa. Depois que parou de jogar, Ronaldo ampliou seu status de homem de negócios. Hoje, o fenômeno apresentou a Ronaldo Academia, uma franquia de escolinhas de futebol com a marca Ronaldo. Esse projeto, inicialmente, a gente tinha pensado que fosse somente nos Estados Unidos, pela a participação massiva que tem entre os jovens praticando futebol, mas só que não me sentia confortável de deixar o meu país do lado de fora. Nós sabemos que
na academia de futebol. Nós vamos criar alguns jogadores, mas principalmente a gente quer criar cidadãos preparados para enfrentar o mundo afora. Temos no nosso planejamento que 20% das cotas de participação nas academias sejam para crianças carentes. Ronaldo quer aproveitar essa iniciativa para contribuir na formação de novos craques brasileiros. Hoje, nossa grande esperança é o Neymar. Na minha geração, nós tínhamos 5, 6 grandes craques jogando na seleção brasileira e que era inspiração para muitas crianças. E como anda a nossa seleção brasileira, na opinião do Fenômeno? Vai ser muito importante esses jogos antes da Copa América aqui no Brasil para ver a reação do torcedor brasileiro. Foi traumatizante que nós vivemos na Copa do Mundo. O que a gente espera é que a seleção brasileira volte a ser a seleção brasileira de sempre. As finais da Champions, com as principais estrelas do futebol mundial, chamam a atenção do Fenômeno. Eu acho que o Bahia vem jogando muito bem, é uma equipe muito forte, muito consistente, mesmo tendo sido eliminado ontem na Copa da Alemanha. Eu acho que o Bahia contra o Barcelona pode surpreender. A outra semifinal entre Real Madrid e Juventus também é um clássico europeu. Eu joguei uma semifinal e fui eliminado nesse mesmo jogo. Real Madrid e Juventus, fomos eliminados na semifinal pela Juventus. Para ele, Neymar vem fazendo bem seu papel no futebol do velho continente. Bom, eu acho que o Neymar sem dúvida, para mim, um dos 3 melhores, mesmo não tendo estado aí entre os 3 nos últimos 2 anos. Para mim, o Neymar está entre os 3 sem nenhuma dúvida. E a gente espera que o Neymar seja realmente a nossa grande esperança, jogando lá no exterior, mas principalmente quando tiver com a camisa da seleção brasileira. Ronaldo aproveitou para falar também de Copa Libertadores da América. E o Fenômeno não poupou elogios a seu ex-clube e também ao técnico Tite. O Tite realmente é um excelente administrador de grupo, desprovido de vaidades e egos. Eu acho que é um cara muito honesto, decente e amigo dos jogadores. E quando o treinador alcança esse respeito dos jogadores, o natural é que o jogador jogue pelo treinador e no momento de difícil lembre sempre que o treinador está ali confiando nele e esperando dele essa entrega. Eu acho que dos times brasileiros esse ano o Corinthians é o favorito a ganhar a Libertadores. Ronaldo hoje vive o mundo dos negócios, mas não pensem que ele não poderá voltar a vestir a camisa de uma equipe profissional. Eu estou animado se o meu time, e ao que tudo indica, vai ao play-off, contar com a ajuda de patrocinadores para que eu possa me animar a jogar play-off, pelo menos. O assunto agora é a final do Campeonato Paulista, reverter a derrota para o Palmeiras por 1-0. Essa é a missão que o Santos vai precisar fazer se quiser conquistar o título de 2015. E o repórter Adriano Dolf esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. Uma enxurrada de estatísticas e números tenta jogar contra o Santos nesta final. Claro, primeiro pela derrota no primeiro jogo. Depois pela defesa do Verdão, a melhor dos 4 semifinalistas. Para ficar com o título sem a decisão de pênaltis, o Peixe precisa vencer o rival por pelo menos 2 gols de diferença. E o time da capital só teve uma derrota desta maneira em todo o Campeonato Paulista. Todos esses números aí, quando entra no clássico ali, ainda mais numa decisão, ele fica para segundo plano, né? A gente também, quando foi enfrentar o Palmeiras lá, não tinha perdido o clássico no ano e acabamos perdendo. Mas a gente sabe que dentro da Vila Belmiro, lotada, o apoio da nossa torcida, cada um vai deixar seu máximo ali dentro. A gente tem totais possibilidades de ser campeão. E em toda a história do Paulistão, apenas 3 vezes o time que perdeu o primeiro jogo conseguiu reverter a desvantagem. Em uma delas, o próprio Santos de 2007,
que perdeu a primeira para o São Caetano por 2-0 e venceu o segundo jogo pelo mesmo placar, graças ao regulamento. Sempre que você vai para uma final com um resultado adverso, é complicado, né? Mas a gente sabe da nossa força, cara. Desde que a gente se reapresentou esse ano, foi muita desconfiança e a gente, glória a Jesus, conseguiu reverter todas elas e agora a gente espera que mais uma vez a gente reverta esses números aí. Números que atrapalham até mesmo quando o assunto é a premiação do Campeonato Paulista. Tudo por causa de uma ação na justiça do técnico Muricy Ramalho, solicitando R$1.300.000 referentes a salário e direito de imagem que estão atrasados. A premiação do campeonato será paga pela Federação Paulista de Futebol e o juiz do caso acatou a decisão, ou seja, parte do pagamento vai ficar retido na justiça. O dinheiro ele é muito importante, né? É a forma que a gente sobrevive e tudo, mas eu vou te falar com sinceridade, muito mais importante do que isso é entrar na história desse clube aqui. É um clube fantástico, uma estrutura maravilhosa, uma torcida maravilhosa. Eu particularmente tenho sonhado com isso toda noite, tenho me imaginado dando volta olímpica ali na Vila Belmiro e em nome de Jesus espero que vai acontecer. Meus amigos, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, é verdade, mas venceu por pouco. 1-0, é um placar perigosíssimo para o Palmeiras. E vou explicar por quê. Porque o Santos na Vila cresce. Eu vi o Santos perder na Vila pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Você conta nos dedos, Eu me lembro que uma vez o Corinthians ganhou do Santos de 3-2, com um gol impedido do Paulo André. Depois me lembro que o Gil fez um gol lá, 1-0. Mas é raro, o Corinthians, que é um time chato, é um time bom de briga, o Corinthians quase vai lá e não ganha. Quem ia muito lá e ganhava era o São Paulo. São Paulo ia lá e ganhava, mas ultimamente também está perdendo. O Palmeiras esteve lá esse ano, perdeu. Quer dizer, não é fácil jogar na Vila Belmiro. É realmente, e o Santos está animadíssimo. Os jogadores do Santos estão babando para esse jogo. Então, o Palmeiras que se cuide, né? Porque não, foi muito pouco, 1-0. Aquele gol do Dudu, perdendo pênalti, vai fazer uma falta do caramba. É hora de falar do São Paulo. Nosso contato agora ao vivo é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT da Barra Funda. Coloca o Gavini aqui na telinha, ó, acompanhando mais um treino do Tricolor. Boa noite, Gavini. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Grande abraço a você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. O São Paulo treina tranquilamente, né? Só daqui uma semana tem um jogo, quarta-feira da semana que vem, jogo contra o Cruzeiro, primeiro das oitavas de final da Libertadores, jogo que vai acontecer no Morumbi. Aquela história do técnico, do novo técnico, do substituto do Muricy Ramalho, deu uma esfriada, né? O São Paulo vive a expectativa de talvez poder contar com o Sampaoli, técnico argentino que dirige a seleção chilena, e nesse meio tempo o Milton Cruz vai dirigindo a equipe e vai obtendo bons resultados. 5 partidas até agora, 4 vitórias sob o comando do Milton Cruz, e o Milton Cruz parece ter uma ascendência muito grande em cima dos jogadores. No bate-papo, na conversa, parece muito mais próximo dos jogadores do que era o Muricy Ramalho, o antigo treinador. O Souza foi o jogador que chegou, que veio participar da entrevista coletiva, que conversou com os jornalistas e falou exatamente sobre o trabalho que o Milton Cruz vem desenvolvendo. Vamos ouvir. É difícil falar de um cara que tem 5 jogos e 4 vitórias, e nessas 4 vitórias ele venceu fora de casa pelo São Paulo, que isso não acontecia há 8 anos pela Libertadores. Ele conseguiu esse feito, vencemos o Corinthians em casa com superioridade, ele faz parte disso. Então é difícil falar dele. Eu acho que ele está provando que ele tem condições. Agora fica a critério dele, ele já demonstrou inúmeras vezes o que ele quer. O presidente também já demonstrou inúmeras vezes o que quer também dele, e hoje ele está como treinador. Eu acho legal porque ele não mudou o jeito dele de ser em relação a isso. Ele continua conversando com a gente, brincando e perguntando, até sobre treinamento. Ele tem a humildade de perguntar, tá legal, então, e a gente está dando a nossa opinião, está sendo muito legal mesmo, está intenso. Então eu acho bem legal da parte dele esse dinamismo com a gente. Eu acho que está dando efeito, espero que isso surta efeito nos jogos. Eu tenho certeza que vai surtir, porque
A gente tem dado o nosso melhor, as coisas têm acontecido. Deu para ver aí a proximidade do Souza com o Milton Cruz, com os jogadores, o quanto o Milton Cruz é próximo dos jogadores aí no que disse o Souza, deu para a gente perceber muito bem. Agora, o clima é da mais absoluta tranquilidade no São Paulo, coisa que não aconteceu esse ano muitas vezes, né? Aliás, a gente brinca aqui que esse clima só aconteceu durante a pré-temporada. Depois que começaram os jogos, o São Paulo viveu momentos de muita pressão, de muita turbulência, o time não ganhava clássicos, teve dificuldade para classificar na Libertadores, o Muricy saiu e só agora vive essa tranquilidade porque conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores e fazendo uma boa partida, vencendo o Corinthians na semana passada 2-0 no Morumbi. E é esse jogo, a atuação do São Paulo contra o Corinthians, que tem que servir de exemplo para o resto da temporada. É assim que o São Paulo quer jogar mais vezes, foi o que disse o Souza. Eu acho que o contra o Corinthians foi um resultado que foi um divisor de água para cada um de nós. Eu acho que antes de demonstrar para qualquer um o que a gente precisava de mostrar, a gente precisava mostrar para nós mesmos. Eu acho que esse jogo contra o Corinthians foi importante por causa disso. A gente conseguiu impor um ritmo muito forte contra o Corinthians e anular totalmente a tática, ou qualquer coisa que o Corinthians tenha tentado fazer contra a gente. E conseguimos impor o que o São Paulo tinha que fazer desde o início do ano e a gente não vinha conseguindo. Então, como eu falei, esse jogo é um espelho para nós jogadores, é um espelho para a torcida. Eu acho que a torcida, enfim, a diretoria não vai aceitar nada menos do que isso daqui para frente. Eu acho que a gente, jogador, tem que entender isso, que como nós jogamos contra o Corinthians é um espelho para o resto do campeonato e do Campeonato Brasileiro também. Então, realmente, foi um jogo importante, onde a gente conseguiu derrotar o nosso rival, estavam invicto até então contra a gente, anos e anos vencendo no Morumbi. Então eu acho que foi tudo de uma forma só, se classificar dentro da nossa casa numa Libertadores. Então eu acho que foi muito empolgante mesmo e o ambiente mudou. Eu espero que a gente continue com esse ambiente por muito, muito tempo, porque o ambiente só fica bom quando existe vitória. Ambiente mudou, é muito bom vencer um clássico, muito bom conseguir a classificação na Libertadores. Deu para perceber o quanto esse jogo do Corinthians foi importante aqui para o time do São Paulo conseguir essa vitória, esse resultado positivo. O próprio Souza vinha sendo muito criticado no começo da temporada, não estava repetindo as atuações que ele teve na temporada passada, mas aos pouquinhos também ele vai melhorando de rendimento. Aliás, o Souza está ligado porque na semana que vem, na terça-feira, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, o Dunga vai fazer a convocação para a Copa América e o Souza é um dos candidatos, já que ele vem sendo chamado direto pelo Dunga aí, nesse início de trabalho do Dunga na seleção brasileira, então tem boas chances do Souza pintar na seleção brasileira na Copa América. Celso Cardoso. Muito bem, Gavini. Bom, a gente viu a declaração e nem poderia ser diferente. Esse jogo com o Corinthians, que garantiu a classificação de São Paulo, mesmo que você pese a atuação do árbitro expulsando o Emerson, que é uma expulsão questionável, o São Paulo jogou muita bola. O São Paulo acuou o Corinthians, mostrou uma vontade, quer dizer, foi convincente, o que não vinha sendo, e com isso ganhou confiança. Então, obviamente, se o São Paulo apresentar o mesmo futebol apresentado contra o Corinthians, eu não tenho a menor dúvida que, sabe, é um dos candidatos para a conquista da Libertadores da América, Chico. Agora, foi uma boa partida em toda a temporada, né? Então, que seja realmente um divisor de águas. Se realmente o São Paulo mantiver a confiança e essa pegada, pode ir longe. O Atlético de Madrid ofereceu 47 milhões pelo volante Rodrigo Caio, mas o presidente Carlos Miguel Aidar, quer 60 milhões de reais. O Corinthians deve apostar no meio-campista Danilo, que deve deixar o banco de reservas para começar na equipe titular o primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores. O repórter Felipe Sporil esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. Enquanto a situação de salários atrasados não é resolvida, o pessoal se lamenta e já conhece o discurso. Já estou aqui já há um bom tempo e isso não é uma coisa que não tinha acontecido ainda, né? Principalmente comigo aqui, a gente sabe que a diretoria sempre faz a sua parte. Eu acho que igual a gente sabe também que não é bom, mas o grupo também sabe que tem uma diretoria boa, que a hora que tiver condições aí vai quitar tudo. A ansiedade não é só pela grana, e sim por voltar a jogar. O time não atua desde o último dia 22 e só volta a disputar uma partida oficial dia 6 de maio,
pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Guarani, em Assunção, capital do Paraguai. Então, Libertadores eu acho que é um campeonato especial, né, gente? A gente sabe que você joga um time de fora, você não conhece as equipes, não conhece nada, tem as viagens, tem os campos, então muda muito, né? Então, acho que todo jogador quer ser campeão da Libertadores. Eu não sou diferente, já ganhei 2, fui vice em outra e quero chegar lá de novo. Experiente em jogos internacionais, Danilo é um dos principais trunfos do técnico Tite. Quando o assunto é Copa Libertadores da América, o Corinthians possui um verdadeiro especialista. É o meio-campo Danilo, o segundo do elenco que mais jogou pelo torneio internacional, 37 vezes. Só perde para o Ralf, que possui 40 jogos. Mesmo com todo esse histórico, Danilo não pensa em ficar no banco. Já que pode substituir Sheik na próxima semana, o que mais motiva o jogador é voltar a ser titular. Igual eu já falei, eu procuro treinar igual eu jogo, então isso aí ajuda bastante. Digo que você tirar o pé no treino, você não vai ter condição de jogar. Então eu sempre sou assim, sempre fui assim na minha carreira. E lógico, eu acho que um grupo como o nosso aí, todo mundo tem condição de jogar, né? E também temos um treinador que é correto, quem tiver melhor vai jogar, então isso aí deixa aberto para todo mundo. Já que você sabe tudo de Libertadores, conta aí, Danilo, qual é o segredo para ser tão vencedor? Tem que saber jogar, né? Eu acho que na Libertadores, se você pega esses mata-mata aí, se você empatar fora e ganhar em casa até o final, você é campeão. Então seria o vice-versa. Fora, você fazendo gol, um empate, alguma coisa assim, sempre é melhor pra gente. O Danilo é o também chamado Mr. Libertadores, né? Ele joga e ganha Libertadores. Ele ganhou uma pelo São Paulo, ganhou uma pelo Corinthians, ganhou títulos, ganhou uma taça Jeep pelo São Paulo, né? Aquela taça lá que não vale nada. E ganhou um campeonato mundial jogando pelo Corinthians e muito bem. O gol do Guerreiro saiu de uma jogada dele, né? Para quem não se lembra, no Mundial lá de Tóquio, né? Então, quer dizer, no bicampeonato de Tóquio. Então, é o senhor Libertadores. É um trunfo na mão do Tite que não tem preço, né? Então, ele deve fazer o paredão e volta o Guerreiro, né? E o Guerreiro, Chicão, vai renovar? O Guerreiro volta. O Guerreiro deve renovar. Eu acho que os salários, como o André Santos já havia previsto, devem ser pagos essa semana, ou no máximo a semana que vem, e aí tudo se acalma no Corinthians. Você sabe, Corinthians é assim, quando precisa o dinheiro aparece. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Você acha que a Portuguesa tem salvação? Deu que não, 57% dos votos. Gazeta Esportiva desta quarta-feira termina aqui. Amanhã, 10h30 da manhã, tem Super Esporte com a Anitta Pasques. E a gente volta às 6h30 da tarde. Boa noite. E tem também o Jornal da Gazeta na sequência, claro, com mais esporte para você. Até já. Tchau, obrigado.